Olá, meus amados. Estamos retornando a este vídeo, conforme dominicalmente nós fazemos, quando tratamos das nossas lições bíblicas da escola dominical. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. Nossos endereços são os seguintes: Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro, onde localiza-se a nossa sede. Também em Volta Redonda, Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho. Nosso ponto de referência é o Colégio Municipal Jaime Martins. Em Porto Real, Rua 9, número 164, bairro Jardim Freitas Soares. Nossa igreja situa-se bem em frente ao CRAS. Em Valença, também estado do Rio de Janeiro, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, Rua Rodovia, número 20.934. Em Pinheiral, Rua Benjamin Constant, número 3.907, quilômetro 5. E estado de Minas Gerais, no município de Santa Rita de Jacutinga, Rua Governador Valadares, número 350, centro da cidade, bem em frente à Praça da Estação. E a nossa igreja recém-inaugurada, nossa filial, a mais nova filial, foi inaugurada ontem, dia 3 de maio, em Caratinga, Minas Gerais. Em Caratinga, temos como pastor local o pastor João Batista Jatobá. Meus amados, queremos também apresentar-lhes o nosso jornal do nosso Ministério Missão Europa. Missão Europa em Ação. São 8 páginas coloridas que trazem para nós notícias, reportagens sobre os fatos mais relevantes das nossas igrejas no Brasil e no exterior. Aqui temos notícias de eventos, palavras pastorais e muito mais. Pedimos que enviem-nos suas sugestões e também matérias relativas aos trabalhos relacionados ao nosso ministério. Vocês também poderão publicar em um dos nossos classificados. Anuncie conosco e faça missões. Nosso telefone 24 99909 9316. Prestigie e divulgue o nosso jornal. E este é o nosso manual de estudos, Ebenezer Dominical. Estamos já concluindo os estudos deste segundo trimestre, que trata das religiões universais. Aqui estudamos sobre pessoas e suas crenças. E adquirimos conhecimento sobre seitas e heresias das maiores religiões do planeta Terra.
E hoje estaremos comentando a lição número 10, 4 de junho de 2023, cujo tema é Islamismo, uma religião missionária militante. Texto áureo. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Verdade aplicada. O islamismo tem a força dos petrodólares, que o transforma em uma religião missionária militante, e seu objetivo é dominar o mundo, como meio de suprir as carências sociais e espirituais da humanidade. Os objetivos dessa lição são os seguintes: descrever as origens do Islã, identificar as principais crenças do islamismo, indicar o desenvolvimento do islamismo. Os nossos textos de referência encontram-se no livro de Atos, capítulo 20, versículos 27 a 30. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o Espírito Santo, que vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Introdução. O islamismo é, hoje, a segunda maior religião universal e seus seguidores encontram-se espalhados pelos 4 cantos do globo terrestre. É uma religião missionária e suas crenças procuram imitar o cristianismo. É monoteísta e seus adeptos creem na existência de anjos, céu, inferno e ressurreição futura. Nesta lição, estaremos argumentando a razão da nossa oposição a uma tese previamente enunciada pelo islamismo contra a fé cristã. Tópico 1. Quem foi Maomé? Maomé nasceu na cidade de Meca, um centro comercial da Arábia Saudita. Ainda nascituro, ficou órfão de pai e sua mãe faleceu quando ele tinha apenas 6 anos de idade. Foi criado e educado por seu avô e por um tio. Os árabes eram um povo que seguia o paganismo e veneravam a inúmeros deuses. Caaba era o seu principal e particular templo de adoração, de forma cúbica, na cidade de Meca. Aos 25 anos de idade, casou-se com sua patroa, que se chamou Khadija, 15 anos mais velho ou mais velha do que ele, e que por 2 vezes havia ficado viúva. Levava
uma vida pacata e simples. 25 anos depois de se casar com Khadija, Maomé ficou viúvo. Tiveram vários filhos, mas o único filho varão veio a falecer ainda em tenra idade. E esse fato trouxe grande tristeza e sofrimento para Maomé. Sua esposa era viva quando Maomé começou a ouvir vozes, ter visões e muitos sonhos. Por vários dias isolava-se dentro de uma caverna, no Monte Hira, onde se mantinha recluso para suas meditações. Ao completar 40 anos de idade, Maomé disse ter recebido sua primeira revelação no interior da caverna, cujos registros tornaram-se no Alcorão o livro sagrado dos muçulmanos. Afirmou ter se encontrado com o anjo Gabriel que lhe trouxe as revelações. Maomé espumava pela boca e rugia como um camelo novo e durante 23 anos recebia mensagens que duraram até a sua morte. Subtópico 1.1 Da poligamia para a violência. No ano 622, Maomé mudou-se com a família para a cidade de Medina, que distava cerca de 250 quilômetros ao norte de Meca. Sua fuga para Medina deu início ao calendário islâmico. Foi um pregador revolucionário, influente guerreiro e passou a viver em estado de poligamia. Para poder sustentar suas mulheres e os adeptos da sua religião, Maomé instituiu o jihad, que chamou de Guerra Santa, e rompia-se contra os que considerava ser infiéis à religião islã, apoderava-se ilicitamente dos seus despojos e os mantinha prisioneiros. A Guerra Santa tinha como objetivo enriquecer-se com o despojamento das vítimas da violência e convencer os vencidos a se filiarem às fileiras da religião do Islã. Atualmente, os muçulmanos não aplicam mais a violência física, mas investem seus petrodólares em países pobres como tática para atrair os povos necessitados para a sua religião. Maomé invadiu a cidade de Meca, saqueou-a e destruiu todos os ídolos. Manteve como prática, até hoje, executada pelos islâmicos, a peregrinação dos fiéis até Caaba, em Meca. O islamismo espalhou-se pelo Oriente Médio, norte e parte oriental da África, Índia, Espanha e Ásia Central. Subtópico 1.2 O islamismo e suas crenças. O Deus muçulmano é chamado de Alá, o Ahed, o Deus Uno. Adão foi o primeiro profeta e o último foi Maomé ou Mahomed. Acreditaram na existência de 120.000 profetas. Cada profeta teve o seu livro sagrado, mas todos se perderam, exceto o da lei Torá, entregue a Moisés, e dos Salmos, Zabur, dado ao rei Davi, e os evangelhos, Injil, confiado a Jesus, que não passou de um mero profeta. Maomé foi o último dos profetas e o maior e o mais importante dentre todos. O Alcorão é o derradeiro livro sagrado dado aos homens. Seus registros são eternos, pois escrito em placas de ouro ao lado do trono de Alá e revelado a Maomé pelo anjo Gabriel. Creem na existência de anjos, que chamam Jin, e a maioria deles é de estirpe maléfica.
Gabriel é o anjo que entregou o Alcorão a Maomé. Segundo a crença do Islã, a salvação dá-se pelas obras. Os bons irão habitar o paraíso. Os mártires, sem exceção, irão todos direto para lá. O paraíso é infestado por lindas mulheres virgens, de olhos negros, e vivem entre rios e árvores frutíferas. Os não muçulmanos irão para o inferno, um lugar de fogo e tormento eterno. Também costuma aceitar a ideia do purgatório. Deus é o autor do mal. Subtópico 1.3 O islamismo e seus pilares religiosos. Al-Shahada chamam de testemunho ou confissão que fazem mais de 30 vezes em suas orações diárias. O Salat são as suas orações formais que devem ser proferidas 5 vezes diariamente. Prostram-se, levando a testa até ao solo e não podem vacilar para não perderem os méritos. A prática do zakat obriga-os a darem esmolas aos pobres ou às causas de sua religião, incluindo a Guerra Santa Muçulmana, ou Jihad. O Saum é o mês lunar do Ramadã, quando jejuam durante um mês e durante o dia não se come ou bebe nada do nascer ao pôr do sol. O Alcorão deve ser lido diariamente, exceção aos viajantes, mulheres grávidas e menstruadas, crianças e enfermos. É obrigatória a peregrinação à Meca, o Hajj, pelo menos uma vez na vida. Os não muçulmanos não podem entrar nos locais considerados santos das cidades de Meca e Medina. Item 2. O Alcorão, livro sagrado do Islã. Maomé memorizou as mensagens recebidas pelo anjo Gabriel e recitou tudo o que ouviu daquele ser angelical. Maomé recitava as palavras e seus discípulos faziam os registros. De acordo com o conceito de revelação de Maomé, o Alcorão corrobora todas as escrituras anteriores, tais como a lei mosaica, os salmos de Davi e os evangelhos de Jesus Cristo. Não se faz necessário estudar esses livros, já que o Alcorão foi escrito por último. O Alcorão é a revelação final, pois nunca mais haverá profeta maior que Maomé ou livro mais sagrado que o Alcorão. Tópico número 2, 2.1 O Islã diz ser o verdadeiro depositário da fé. O islamismo afirma que a mensagem verdadeira havia sido entregue por Alá aos judeus, mas eles a rejeitaram e se afastaram da verdade. Segundo declara, os textos da Bíblia Sagrada foram adulterados e Maomé ensinou que a doutrina do Novo Testamento, que trata Jesus como a segunda pessoa da Trindade e da sua morte substitutiva na cruz do Calvário, não passa de heresia e de um grave insulto à divindade. O apóstolo Pedro, em defesa da fé cristã, esclareceu a nossa crença e o porquê cremos. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência,
para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Epístola 1 a Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Subtópico 2.2. Alá governa o universo. O islamismo é uma religião monoteísta e apregoam que Alá é o Deus único que governa todo o universo. Dizem que não há Deus senão Alá. Seus adeptos recitam o nome de Alá de maneira muito semelhante ao catolicismo romano, assunto posterior das nossas lições, quando declamam o rosário. Assim diz o Alcorão: aquele a quem pertence a soberania dos céus e da terra, não escolheu nenhum filho e nem tem qualquer auxiliar. Alá é onisciente e onipresente. Eis que teu Senhor é Alá, que criou os céus e a terra em 6 dias, e então ele subiu ao trono. Subtópico 2.3. Sharia é a lei do caminho bem conhecido. Segundo o conceito religioso do islamismo, a lei do Sharia tem o significado de caminho bem conhecido. Enquanto o Alcorão ensina sobre a compaixão e a misericórdia divinas para com os errantes que se arrependam dos seus desvios, a doutrina islâmica foca-se mais em defesa da obediência do que com o perdão dos pecadores. Maomé dizia que tanto o Torá quanto os evangelhos eram preceitos que os homens eram obrigados a observarem. A lei islâmica não aceita opiniões contraditórias ao Corão e defendem a ideia de que os seus seguidores devem atacar tudo o que o profeta Maomé afirmou, sem questionar quaisquer motivos ou razões. Retificando, os seus seguidores devem acatar e não atacar. Qualquer ato de pesquisar teologicamente sobre o islamismo é considerado heresia. Tópico número 3. A predestinação segundo o Islã. A fé islâmica firma-se na predestinação e no fatalismo, considerando que Deus é o Todo-Poderoso, o soberano que reina no universo. De antemão ele planejou tudo, quer seja o bem ou o mal praticado por uma pessoa. Todas as coisas estão sob o controle de suas mãos. Esse conceito priva as pessoas de seu livre-arbítrio e não as responsabilizam pelos seus atos. O ser humano torna-se um mero fantoche nas mãos divinas. Eles dizem com muita frequência: Inshallah, isto é, se Deus assim quiser. Todavia, existe uma corrente doutrinária que defende o ponto de vista de que Alá, por causa de sua sapiência e misericórdia, permite que os seres humanos façam suas escolhas e tomem decisões nas referidas áreas em que serão julgados. Subtópico 3.1. A salvação segundo o Islã. O islamismo prega que o caminho da salvação é o Islã, ou seja, a total submissão à vontade soberana de Alá. O Alcorão adverte
aos seus seguidores que Deus é o perfeito juiz e que cada pessoa haverá de receber a sua justa recompensa no dia do juízo final. Todos têm a obrigação de reconhecerem a soberania divina, agradecer-lhe por todos os benefícios recebidos, levar-lhe a vida de acordo com os seus preceitos e guardarem o fim quando deverão ser salvos. A salvação é um ato exclusivo de Deus e Ele a dá a quem quer. Ninguém terá a ousadia de dizer que está salvo por Alá. Mas, se um muçulmano entregar a própria vida na guerra santa, o jihad, irá direto para o paraíso, o seio de Maomé. Subtópico 3.2 O sectarismo islâmico. De acordo com o sectarismo islâmico, Maomé não poderia ter sucessor porque o Alcorão o declarava como o último dos profetas. Havia uma corrente entre os seus seguidores que defendia a ideia dos califas, ou seja, seriam os sucessores do profeta Maomé, na qualidade de guias ou líderes temporais e espirituais dentro da comunidade islâmica. Outra corrente aliou-se em defesa da família Umayyad de Meca. Outra linha de pensamento ficaram ao lado de Ali, um dos genros de Maomé. Com a ascensão de Ali ao poder, explodiram-se tensões que ameaçaram o islamismo a um rompimento. Dois dos companheiros de confiança do profeta romperam-se e instaurou-se uma rebelião interna, inclusive com a participação ativa de Aisha, a viúva de Maomé. Intensa batalha foi travada pela disputa de poder e 10.000 muçulmanos sofreram morte sangrenta antes que Ali obtivesse a vitória. Pouco tempo depois, houve luta entre Muawiyah, um parente de Uthman, que se opôs a Ali e o matou. Subtópico 3.3 Os sunis e os xiitas. Os sunitas representam o grupo dos que insistem em eleger os sucessores do profeta Maomé. Dizem que os 4 primeiros califas eram os conhecedores da Sunna, que significa o caminho ou costume do profeta. Defendem a tese de que os muçulmanos devem seguir os caminhos traçados por eles. Foram os desenvolvedores da Sharia, um sistema de lei comunitária que os mantém unidos em sua crença. Representam a maioria de quase 90% do total de seguidores. Depois vem o grupo que permaneceu fiel a Ali, genro de Maomé, denominados de xiitas, cujo verbete vem do original Shia, que significa partido. Os xiitas achavam que todos os califas deveriam ser descendentes da genealogia de Ali. Conclusão: a Bíblia Sagrada afirma que Jesus é Deus, foi crucificado na carne para morrer pelos pecados da humanidade. Maomé continua morto, mas Jesus ressuscitou e permanece vivo. Ele é Deus. E assim concluímos esta nossa 10ª lição. No próximo domingo, aqui retornaremos e estaremos estudando sobre o catolicismo romano e a Bíblia. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando
e que todos nós tenhamos cuidado para que ninguém nos escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo Jesus. Conforme escreveu o apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 8. Este é o nosso manual de estudos, Ebenezer Dominical. E estamos estudando sobre as religiões universais.